Pessoal, então, não deu muito certo a nossa aula online, tá? Então eu vou hoje fazer ela gravada. Talvez eu siga fazendo dessa forma para não ter esse problema de conexão, né? Eu não sei, a internet aqui em casa ela não é tão boa, eu não sei exatamente o que aconteceu. Então, provavelmente eu vou seguir nessa estrutura, tá? Eu vou gravar ela e postar para vocês assistirem. Eu vou ficar sempre disponível ali no Ava, tá? Ali no mural de discussões, aonde vocês podem deixar suas dúvidas, enfim, e a gente pode conversar a respeito. Essa aula de hoje eu vou fazer ela primeiramente uma revisão do que nós vimos em aula presencialmente, e depois eu vou seguir adiante nos conteúdos da nossa aula efetiva, né? Do conteúdo efetivo que nós teremos hoje, tá? Então, qualquer dúvida eu estou à disposição, gente, vamos fazer o possível para ter a melhor aula possível. Qual que é o conteúdo que a gente vai rever então? Vamos rever, gente, primeiro os aspectos relacionados à periodização que vocês deveriam ter construído, né? Nós vimos na semana passada os mesociclos. Correto? Então, os mesociclos são períodos que têm duração aproximada de 2 a 4 semanas, que vão na coluna ao lado do macrociclo, né? Então, se o macrociclo vai naquela coluna mais à esquerda, logo depois do evento, em seguida é o mesociclo, e serve para subdividir o mesociclo. Eu vou abrir aqui o que nós vimos na aula, tá? Para eu poder acompanhar aqui. E nós vimos os seguintes mesociclos. A gente iniciou pelo mesociclo de introdução, depois nós vimos o mesociclo de base geral, base específico, pré-competição e competição. Além do competição, a gente viu um outro mesociclo, que era o mesociclo de controle. Certo? Então, esses dois aqui muito semelhantes, no entanto, eles vão em competições diferentes. E nós vimos também os dois mesociclos, sendo um de recuperação passiva e outro de recuperação ativa, ok? Depois eu vou passar ali uma gravação de tela onde eu periodizo a primeira e a segunda periodização para vocês, para ver se vocês acompanharam a mesma coisa, tá? E a gente vai tentando construir juntos. Bom, introdução tem algumas características, né? É a etapa de treinamento que ela vai ocorrer sempre logo após o mesociclo, o macrociclo, período de transição. Então a gente vai colocar aqui a característica dele que vai ocorrer após o período de transição, certo? Além disso, ele vai ocorrer apenas no primeiro período preparatório geral. Certo? Por quê? Porque aqui, gente, são realizadas atividades com caráter mais lúdico, né? Aquelas coisas que a gente já viu, para retorno da rotina de treinamento, tem a característica de ter baixa intensidade e baixo volume. Certo? Então são essas características específicas aqui. O base geral, esse aqui, vai ser onde vai ocorrer o treinamento propriamente dito, tá? Nesse aqui nós vamos ter ele de baixa intensidade, no entanto nós vamos ter um aumento gradual do volume, né, até chegar no volume de prova ideal, um volume apropriado de treinamento conforme a modalidade. Esse aqui ele vai ocorrer sempre em todos os PPGs, então esse vai ocorrer durante o PPG. Lembrando que o PPG é aquele ciclo, macrociclo, que vai ocorrer logo depois das férias ou após competições
em que haja desempenho insatisfatório. Competições principais com desempenho insatisfatório, nós devemos retornar ao PPG. Nós veremos isso depois na montagem das periodizações, tá? O próximo que nós temos é o base específico. Esse aqui nós já teremos uma intensidade maior, então há um aumento importante da intensidade. Aqui o mais importante é aumentar a intensidade, e o volume é moderado, né? Moderado a alto. Por quê? Porque algumas modalidades exigem maior volume, outras menor, né? E esse mesociclo vai ocorrer durante o período preparatório específico. Então, durante o PPE, certo? Pessoal, eu não vou disponibilizar esse quadro intencionalmente para que vocês copiem ele e que vocês tenham esse reforço de construindo o material de vocês com as observações de vocês, para que isso seja bom para vocês estudarem também, tá? Depois, nós temos o mesociclo pré-competitivo. Gente, esse mesociclo, ele vai ocorrer naquele espaço do macrociclo PC, que é o período competitivo, que ocorre antes da competição. Então, por exemplo, se eu tinha lá um evento na primeira semana de abril, né, e eu botei 1 a 2 semanas antes o período competitivo iniciando, durante essas 2 semanas antes da competição efetivamente é a pré-competição. Então é tipo um subtítulo desse período, né? Essa etapa ela serve para polimento do atleta, para refinar as habilidades mais específicas, tá? Ela serve para que o atleta estude, para que ele treine muita técnica, tática, estratégia. Nós vimos vários elementos que devem ser treinados aqui, né? Que vão além da preparação física, que é o que nós estamos periodizando. Então, aqui nessa etapa, a preparação física não é tão importante. O que é mais importante é, com certeza, a parte técnico-estratégica e outras técnicas, assim, para refinar o gesto do atleta, algumas coisas que a gente sabe que funcionam antes de uma competição, por exemplo, liberações miofasciais, né? Corrigir alguns detalhes, estudar o adversário, então algumas coisas que sejam interessantes. Então, esse aqui vai ocorrer de 1 a 3 semanas antes da modalidade. Da competição. Lembrando que competição é aquele losango preto, né? Da competição principal, certo? Então todas as competições principais vão ter um mesociclo pré-competitivo antes. E o mesociclo competitivo, que é esse último aqui, ele vai ocorrer durante as semanas de competição principal. Então ele não vai ocorrer na semana antes, vai ocorrer apenas na semana em que tem o losango preto, certo? Então fica aqui a diferença entre os dois. Bom, já o controle, ele precisa de um espaço à parte aqui para ele. Por quê, gente? Controles são aquelas competições secundárias, que a gente chama também de competições controle. Que são representadas pelo losango branco. Competição secundária, gente, são aquelas que vão ter a função de monetização, né, de ganhar dinheiro, então vão ter uma finalidade monetária, né, ou financeira, finalidade financeira, ou de avaliação do atleta. Certo? Então, o que acontece?
essas competições secundárias, elas não têm ranking, não são competições classificatórias, ou seja, competições que vão influenciar no desempenho do atleta na modalidade, né? Não vão prejudicar ele a evoluir nas competições, do municipal para o estadual, do estadual para o nacional para competições americanas, mundiais, internacionais, né? São competições que têm uma finalidade mais secundária, que a gente participa para conhecer o desempenho do atleta, né? Para avaliar ele, para poder conhecer como é que ele está competindo com outros atletas numa situação de competição, ou no caso de patrocinadores, para expor a marca e ganhar algum tipo de verba ou o próprio prêmio da competição, certo? E nós temos também ocorrendo aqui as avaliações de desempenho. E aí elas vão ser representadas por um coração branco. Gente, avaliação de desempenho podem ser tantas avaliações em campo, né? Vocês fizeram lá as disciplinas que a gente já fez, né? De medidas de avaliação. Pode ser um teste físico, teste de força, teste de resistência, teste de potência, testes de saltos, testes de corrida, avaliação biomecânica da corrida. Pode ser um teste de laboratório, então vocês podem direcionar ele ali para o Centro Clínico de Medicina do Esporte para medir o VO2, para medir a qualidade da corrida, para medir potência, força, lactato, né? Vai ser uma etapa em que vocês vão medir o desempenho do atleta de vocês. Isso é bastante importante, né? Por quê? Porque a gente precisa conhecer o desempenho do atleta para poder fazer um afinamento da periodização. Então, a avaliação de desempenho pode ser ou avaliações em campo ou testes de laboratório. Certo? Então nós temos aqui essas duas formas de situação em que vai o mesociclo de controle. Bom, e quando vai iniciar o mesociclo de controle? O mesociclo de controle, gente, ele vai ocorrer na semana do evento, então na semana do losango branco ou do coração branco, né? A gente nunca faz as duas coisas ao mesmo tempo. Nós temos ou uma competição secundária ou uma avaliação de desempenho, não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo, mas uma semana antes, certo? Então, o controle, gente, ele tem essa característica bem específica aqui, que é importante de estar relembrando, né? Que normalmente essas datas de competição secundária não somos nós que definimos, né? A não ser que seja um amistoso. Um bom exemplo de competição secundária é um amistoso, mas as avaliações de desempenho aqui somos nós que... Deixa eu só botar isso do lado. Mas as avaliações de desempenho somos nós que definimos a data, né? Então a gente vai marcar um teste de campo, um teste de laboratório. Eu gosto de fazer uma avaliação de desempenho próxima àquela etapa de transição do período preparatório geral para o período preparatório específico. Lembrem que o período geral e o específico, o tamanho deles, o que vai ser definido, vai ser a modalidade, vai ser a nossa prática de campo dentro daquela modalidade. Então, se aqui esse controle eu gosto de colocar na transição do período preparatório geral para o período preparatório específico, porque ele vai me auxiliar no planejamento das intensidades que eu vou estar realizando durante o período preparatório específico, certo? Então, esse mesociclo, ele é um mesociclo que ele vai ter liberdade de onde vai ser colocado se for uma avaliação de desempenho, ou ele vai correr especificamente na semana da competição secundária, mais a semana anterior. Isso é importante que vocês guardem, porque isso vai determinar um pequeno aspecto depois dos microciclos que nós vamos aprender, tá?
Então, só atenção a este elemento. Vou pegar as canetas aqui. A próxima questão aqui são os outros dois mesociclos. Bom, esse mesociclo aqui, ó, de recuperação passiva, esse aqui, ele tem uma característica curiosa. Por quê? Porque ele vai ocorrer sempre após competições principais em que há sintoma de lesão, né? Sempre que um atleta apresentar um sintoma de lesão importante durante uma prova, é importante que a gente dê uma semana de descanso passiva, ainda melhor ainda se a gente encaminhar ele para um fisioterapeuta para que ele descanse e tente se recuperar desse sintoma, porque um atleta lesionado é muito mais caro do que um atleta uma semana parado, entendeu? Lesão vai impedir o atleta de continuar treinando, às vezes por, sei lá, 1 mês, 2 meses, né? Já a recuperação passiva garante que o atleta pelo menos se recupere, né? E tente retornar ao treinamento de uma forma normal, né? Então esse aqui vai ocorrer sempre que a gente tiver uma competição principal com sintoma de lesão. Ele pode ocorrer tanto durante o PPG quanto durante o PPE, né? Quando que ele vai ocorrer durante o PPG, né, gente? Quando a gente retornar aqui com desempenho insatisfatório. Por quê? Porque o base geral, ele também pode acontecer após competições principais com desempenho insatisfatório, né? Então, o que acontece? Se numa competição o atleta apresentou sintoma de lesão e desempenho insatisfatório, o que vai acontecer? O mesociclo dele vai ficar assim, ó. No macro vai ficar PPG e no meso vai ficar RP. Só que o próximo mesociclo depois do RP vai ser base geral, né? Nós vamos ver isso nas periodizações, alguns exemplos, tá? E vai ocorrer também durante o período de transição, se houve competição principal com sintoma de lesão, né? Todos esses é só nesse caso aqui, se há sintoma de lesão após a competição principal. Já o próximo mesociclo, que é a recuperação ativa, esse mesociclo ele já vai ter uma característica um pouquinho mais interessante. Por quê? Porque ele é o mesociclo oficial do período de transição, ou seja, ele é o mesociclo oficial lá das férias, né? Ele vai acontecer em todas as férias que não houver sintoma de lesão na competição que aconteceu antes das férias, que é aquela competição principal de maior relevância. Então, o que acontece? A recuperação ativa ela vai ter aquela característica curiosa de permitir que o atleta continue praticando exercício, no entanto, outras modalidades que não sejam a sua, né? Preferencialmente, modalidades que usem membros diferentes, que usem partes do corpo diferentes da sua modalidade para permitir um repouso adequado. Se o atleta quiser praticar, por exemplo, ele joga futebol e quer praticar corrida, ok, a gente permite. Mas o mais interessante seria, por exemplo, que ele fosse nadar durante as semanas de férias, né? Para que ele se recupere completamente daquelas estruturas que ele utiliza demais durante o ano. Então, a recuperação ativa ela tem a função de permitir a recuperação completa e, ao mesmo tempo, diminuir os efeitos do destreino. E ela vai ocorrer quando? Apenas durante um macrociclo, durante o período de transição. Tá? Ela nunca vai ocorrer durante algum macrociclo, por exemplo, PPG ou PPE. Por quê? Porque a recuperação ativa é, basicamente, faça qualquer coisa menos a sua modalidade. Para quê? Para impedir o destreino, né? Então ela vai ocorrer durante o PT se a competição principal não tiver sintoma de lesão, né? Se não, SL, se ela estiver normal.
Tá? Então eu coloco esse parênteses aqui para vocês não se confundirem, porque se a competição principal mais importante tiver sintoma de lesão, o que vai ser? O mesociclo vai ser a recuperação passiva. Por quê? Porque mesmo nas férias é importante que o atleta não faça nada. Certo, pessoal? Essa foi a revisão de mesociclo, rapidamente para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, postem. Eu vou estar à disposição para estar respondendo para vocês, certo? Um abraço.